Nós falamos aqui que Deus tem expectativas sobre cada pessoa. Nós vimos que Deus espera que cada um faça uma obra específica, que ela é pessoal e intransferível. Nós aprendemos também que o método de Cristo, ele é fundamental no processo de aproximação das pessoas. E Jesus Cristo foi mostrado de várias formas, como o principal modelo de evangelista. Hoje vamos trabalhar um pouquinho com a cosmovisão de Cristo. Portanto, pegue a tua Bíblia, você pode abri-la lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6. Apocalipse, capítulo 14, dos versos 6 até o verso 7. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte, quer dizer, vou aguardar você encontrar aí. Quero reforçar a minha gratidão pelo convite que foi feito nesses dias todos para aparecer por aqui. É sempre interessante, muito bom conhecer novas pessoas e então partilhar a palavra do Senhor, bem como aprender juntos. Está escrito: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Vamos parar por aqui. São 3 anjos que trazem 3 mensagens. E esses anjos são representações da igreja em missão. Então, as mensagens que esses anjos levam, que esses mensageiros levam, são mensagens que foram levadas em algum período da história, mas que continua sendo veiculada e falada e pregada por nós como povo remanescente de Deus. Ok? Então, diante disso, como deve ser a visão, a cosmovisão desse povo remanescente? Como deveria, então, se portar o jovem adventista do 7º dia que compreende que tem uma missão a cumprir nesse mundo agitado? Eu acredito que Jesus Cristo continua sendo o nosso grande modelo nesse aspecto. E aqui diz que esse evangelho tem que ser proclamado a todos, nação, tribo, língua e povo. Quanta diversidade, concorda comigo? Mas como chegar lá? Nós aprendemos aqui na caminhada que o aspecto de evangelizar não acontece apenas em um dia ou uma hora da semana. Deus nos chamou para sermos testemunhas enquanto a gente vai. E que se a gente usar apenas 1 hora para testemunhar, é muito pouco. Quando poderíamos usar isso como estilo de vida. Então, enquanto eu vou, eu apresento Jesus através da minha vida. E com o método de Cristo fica fantástico. Nós vimos aqui que 1/3 do nosso tempo a gente passa no trabalho. E que o trabalho é um bom ambiente para identificar necessidades. E para que a gente também se torne uma extensão das mãos de Deus para ajudar as pessoas e assim ganhar o direito de fala. Abra a tua Bíblia agora no Evangelho de João. Vamos aprender um pouco com Cristo em relação à visão de Cristo sobre as pessoas. Evangelho de João, capítulo 4. Quero convidar você para abrir a Bíblia lá. Tendo em vista que o Evangelho deve ser pregado para todos, vamos aqui pensar um pouco nesse recorte do todos, nesse universo todos que está ao nosso redor. João, capítulo 4, nós leremos aqui a partir do versículo 1. Eu compreendo, e não sei se você concorda comigo, que um dos grandes desafios para a pregação do Evangelho também é a intolerância, o preconceito, são as questões humanas que nos impedem. Veja que Deus, ao enviar Jesus Cristo, nada segurou Cristo para vir. Nenhuma barreira, por exemplo, deixar o seu trono, o céu, e vir à terra, tornar-se ser humano, ter uma vida desafiadora, perseguição, recruta 12 homens, vem depois o ministério à cruz, nada impediu Cristo de cumprir o seu propósito, de trazer as boas novas da salvação. Então, quando a gente olha para esse cenário de Cristo vindo, encarnando-se,
estando com as pessoas, nos mostra que nada no nível humano deveria impedir o avanço da mensagem. Ou seja, o céu fez tudo o que era necessário para que a mensagem chegasse a todos. Como envolve um elemento humano na pregação do Evangelho, em alguns momentos o maior desafio, de fato, é o ser humano, e não mais Deus. Porque como veículos ou como comunicadores, é possível que em algum momento a gente crie uma barreira na comunicação do Evangelho. E a história de hoje, você já conhece, vou ler apenas alguns trechos. Cristo nos mostra como devemos olhar para aquele que é o objeto direto da nossa missão. No capítulo 4, a partir do versículo 1, está escrito: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Vamos lá. Jesus estava batizando muita gente, muito embora o texto diga que não era ele quem batizava, e sim os seus discípulos. E começou a gerar um mal-estar ali, e a fama começou a ocorrer, e Jesus não queria atrair para si nenhum tipo de perseguição desnecessária. Todas as coisas têm um tempo específico. Então Jesus se retira, mas ao se retirar, ele deveria sair de uma região, indo a outra, e havia duas possibilidades de chegar lá. Uma possibilidade que era muito comum, praticada pelos judeus, era não passar por um local que não era bem visto. Daí que o judeu tinha um orgulho espiritual imenso e étnico. Alguns judeus diziam: Senhor, muito obrigado, judeus homens, portanto não tementes verdadeiramente a Deus. Diziam: obrigado porque eu não nasci mulher, tão pouco gentio, nem tão pouco samaritano. Ou seja, um povo que foi chamado, Israel, foi chamado para cumprir a missão como povo, tinha um preconceito imenso em relação às outras nações. Naquela época, a ideia era que as nações viessem até Israel para perceber as manifestações poderosas de Deus naquele povo e então conhecer a Deus. Mas Israel não queria esse tipo de relacionamento. E quando tinha algum tipo de relacionamento, geralmente não era da vontade de Deus. Nesse caso, Jesus decide fazer algo surpreendente. Não é à toa que ele também preparava os seus discípulos para continuar. Jesus não faz o mesmo trajeto que os demais judeus faziam. Jesus, portanto, decide passar por Samaria. O texto diz que era necessário Jesus passar. Claro, muitos autores vão dizer que essa necessidade aqui não era uma necessidade apenas de distância. Porque, se você lembrar quem era Jesus, o próprio Deus. Deus conosco. Missão de Cristo: vir aqui buscar pecadores. Portanto, Cristo não se esquivava dos pecadores. Não se desviava dos pecadores. Pelo contrário, ele fazia coisas bem diferentes com os pecadores, e isso chamava a atenção das autoridades da época. Daí o desafio de Cristo desenvolver seu ministério com tanta perseguição. Cristo, então, decide passar por Samaria, que era uma região, encosta ali num poço, não creio que fosse por coincidência. Os discípulos vão comprar alimento, Cristo fica ali, aparece uma mulher, você conhece a história, vem tirar água do poço, e então Jesus estabelece um ponto de contato. E o ponto de contato deu-se exatamente com algo muito comum. E aqui fica a dica para aquele que quer desenvolver algum tipo de ação missional ou missionária. Normalmente ninguém começa numa profundidade do diálogo, né? A gente começa trabalhando com coisas óbvias e claras e tal.
É aquela coisa, você entra no elevador, olha um para o outro e diz assim, puxa, choveu bastante em Aracaju, né? É a partir daí que se estabelece um ponto e você começa a se aprofundar no assunto. E aí Jesus pede àquela mulher água. Há quem diga que naquela época os judeus, bem como os samaritanos, não podiam negar água para ninguém. E talvez por isso Jesus pedisse algo que ela não tinha como negar. E então ela disse, mas como é que pode? Você, sendo um judeu, falando comigo, samaritana. Você percebe a quantidade de obstáculos que havia para que o evangelho alcançasse os samaritanos? Vamos lá, a superioridade do povo judaico ali. Tá, eles são menores que a gente, portanto, nós somos superiores e tal. Olhavam meio que assim, né? Segundo aspecto, tá, Jesus está ali conversando com a mulher. Terceiro aspecto, que depois vem à tona. Era uma mulher que tinha uma conduta duvidosa. Então Jesus quebrou todos os paradigmas para que o evangelho chegasse exatamente no coração daquele que precisa. E eu fico pensando, a Bíblia não deixa claro isso, como seria então a reação dos discípulos que acompanharam Cristo? Não era comum passar por lá. Mas Cristo vem nos mostrar qual deve ser a nossa visão como missionários diante de qualquer pessoa. E ali você conhece a história, se estabelece um diálogo de maneira surpreendente para a mulher, porque Jesus, naquele momento, estava sendo inédito, creio eu, fazendo uma coisa que ninguém fazia. Daí o espanto. Mas o diálogo foi muito interessante. Eles começam falando de água. Água, tão comum. E ela descobre a água da vida. Você percebe a quantidade de níveis que eles foram trilhando no diálogo, na conversa? Ao ponto de que ela não mais quis pegar a água para levar. Agora ela já leva a água da vida. Ela deixa o cântaro e sai. Claro, ali estava uma mulher que tivera vários maridos, e o que tinha não era dela. Provavelmente, bem à margem da sociedade. Mas quando ela tem um contato com Cristo, e Cristo está ali como representante do céu, o céu na terra, né? A graça e o pecador bem juntinhos, ela entende que a vida pode ter significado e sai dali para poder contar por quê. No coração de alguém transformado não cabe Cristo. Não cabe no sentido assim, o coração transformado não consegue conter Jesus. Você crê nisso? Não consegue conter. E por mais que Cristo dissesse assim, após algumas curas, milagres, olha, não conte não. O desejo era dizer, olha, eu encontrei alguém. E aqui, amigos, eu penso como eu queria, né, que Cristo continuasse transbordando no meu coração. Ao ponto de, enquanto eu vou, não somente por palavras, mas por atos, eu conseguisse amar e ser a extensão de Cristo na vida de alguém. Esse nosso tema aqui é para uma reflexão da gente. Tem sido você uma espécie de, não vou dizer espécie, mas tem você continuado o ministério de Cristo de alguma forma? Ao lado de um poço seria um local muito improvável para falar de Jesus ou do céu. O horário não era o melhor. Mas, curiosamente, o melhor lugar que existe para o pecador é o lugar aos pés de Cristo. E aquela hora, para ela, provavelmente tornou-se a melhor hora do seu dia, porque estava falando com aquele que podia matar a sua sede. Você faz ideia de quantas pessoas estão próximas de você, no seu trabalho, na sua vizinhança, que talvez gostasse ou tivesse o desejo de aprender um pouco mais sobre Jesus? E se o nosso coração consegue conter Jesus, no sentido de não deixá-lo sair,
Talvez é porque a nossa prática e a nossa transformação não tenha acontecido verdadeiramente. Não dá para conter Jesus no coração. Ele sai de alguma forma. Não sai no sentido de deixar o coração, mas ele transborda. A mulher foi, contou o que ela tinha visto e ouvido. E o relato nos diz que o povo veio. E quando o povo veio conhecer Jesus de perto, ouvir também, muitos que não acreditaram lá quando ela falou, acreditaram quando ouviram Jesus. E ali, aquela passagem que seria apenas de um dia, ou de um momento, Cristo fica 2 dias por lá. Mas vamos tentar reconstruir a história de uma outra forma. E se Cristo não passasse? E se o preconceito fosse maior do que a distância? Porém, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Cristo não olhava para aquela mulher apenas como uma mulher pecadora. Ali ele enxergava uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus, com desejos sinceros, embora tivesse uma vida pecaminosa, com vários desafios, mas queria acertar. E o melhor lugar para ela, de fato, era estar ali com ele, que podia perdoar. O curioso é que Cristo recebe um pecador e o faz um missionário. Dá para entender isso? Ele recebe um pecador, torna esse pecador redimido, agora o pecador sai como missionário. E essa é a maravilhosa obra transformadora do Evangelho. É quando você volta para os seus pares, para contar o que aconteceu. E partilhar Jesus com alguém. Os discípulos voltaram, Cristo estava lá conversando, com a mulher, e eles ficaram surpresos. Puxa, olha aí, ele falando com ela. Mas eles aprenderam uma grande lição. A lição é de que onde quer que haja uma ovelhinha perdida, ou seja, sem um salvador, ali deverá aparecer um missionário. E nenhuma barreira política, religiosa, social deve conter o avanço da mensagem daquele que deixou tudo e viveu todas as circunstâncias possíveis para anunciar de maneira carnal a coisa, como carne, ser humano, sendo Cristo o próprio Evangelho. Eu sei que é desafiador olhar para o diferente e não perceber algum tipo de barreira. Permita-me contar uma rápida história. No ano de 2010, eu prestei vestibular para teologia e fui cursar teologia. E como alguns que vão cursar teologia, eu saí de um trabalho público e não recebi nenhum tipo de valor para poder me ajudar no processo. E o primeiro semestre foi desafiador. A gente tinha que pagar a hospedagem, a alimentação. E já fui casado, uma filhinha, tinha na época 8 meses apenas. E aí me veio a oportunidade de Colportar. Colportar, para aqueles que não conhecem, é uma obra, um trabalho que se faz com literaturas, que também é um trabalho missionário. A gente ora com as pessoas, abre a Bíblia e trabalha com literaturas. E a gente sobrevive da literatura. Fui para Recife e não fui muito bem sucedido. Primeira vez que fui Colportar, trabalhar nessa área. Retorno para o colégio com dívidas a pagar. Então decido tirar 4 dias para voltar à minha cidade em busca de uma solução. Peguei uma certa quantidade de livros, fui para a Barra da Estiva, que é a minha cidade natal, na Chapada Diamantina. Ao chegar lá pensei, vou voltar à Secretaria de Saúde, porque lá eu tenho amigos. E estando lá, eu vou contar a minha história. E ao contar a história, eles vão se compadecer de mim e me ajudar, de alguma forma. Cheguei, final do expediente, ali estavam os amigos. E dentre os amigos havia uma pessoa que eu conhecia, mas não era funcionária dali. Peguei os materiais,
boa parte dos livros eram livros religiosos e comecei a entregar. Havia uma mulher que vivia com outra mulher ali, presente. Na hora de entregar o livro eu pensei assim: como é que ela vai interpretar a entrega desse livro? Porque eu expliquei o motivo pelo qual eu estava com o livro. Eu quero tornar-me um pastor. Me ajude nesse processo. E pensei, entrego ou não entrego? Eu não entreguei, gente. Que coisa, né? E hoje eu estou contando aqui para vocês para poder explicar uma coisa fundamental. Naquela tarde eu não vendi para ninguém. Voltei para casa, daquele jeito. No dia seguinte, pego os mesmos livros e viajo para um local. Quando retorno, meio-dia, a minha esposa e a sogra disseram: Johnny, uma mulher veio aqui hoje. Quer falar com você. E eu pensei, quem será essa pessoa? E ela disse: é fulana de tal. E aí eu fiquei, agora que o bicho pegou. Tá, Deus tem várias formas de nos ensinar as coisas. Deus nos abençoa, mas nos ensina. E ali, aquela mulher me recebeu na casa dela e disse assim: ontem eu percebi que você não mostrou o livro para mim. E realmente eu fiquei um pouco chateada, porque você mostrou para todo mundo, ofertou para todo mundo, e eu fiquei ali. Ela disse assim: mas eu fui dormir e Deus falou comigo. E Deus disse que eu preciso ajudar você. Você aceita? O que vocês acham que eu disse? Aceito. Ela disse assim: o que você precisa? Pronto, eu fui lá fazer a lista, o checklist. Ela pegou a lista e foi comprar. Trouxe 2 vezes mais do que eu pedi. Aí disse assim: eu queria adotar você como estudante. Você aceita? E eu disse o quê? Aceito. Ela disse: eu quero enviar para você todo mês um valor para te ajudar. E aí, por fim, eu estava com uns livros. Ela disse assim: esses livros eu posso vender para você? Você pode vender. O fato é que durante os 4 anos do curso de teologia, uma mulher que vive num relacionamento homoafetivo me sustentou. O que isso diz para você? Quando eu pedi a Deus: Senhor, não me deixe passar fome. Não me deixe ver a minha filha e minha esposa padecendo necessidades. E Deus tem suas formas de honrar a sua palavra. Me abençoou e me ensinou. Hoje, quando eu retorno à minha cidade, essa mulher eu abraço. E a gente tem uma relação muito próxima, como se fosse mãe e filho, porque alguém que tirou da boca para poder me ajudar me mostrou que o amor é irrefutável. Concluí o curso, volto lá às vezes e a gente tem esses momentos. As pessoas não compreendem, algumas pessoas não entendem o porquê da minha aproximação com ela. Mas enfim, eu não poderia deixar. Eu não tinha desafios para conversar com ninguém que tivesse uma postura dessa forma. Eu apenas não entreguei o livro. Mas como pode um homem do Senhor que pretende ser o embaixador do céu olhar com indiferença para alguém por causa do estilo de vida da pessoa? Não pode.
Cristo não olhou para Zaqueu como ladrão. Cristo não olhou para aquele homem que saiu da tumba, que morava na tumba apenas como um cidadão que estava lá se automutilando. Cristo não olhou para isso daí. Cristo olhou para aquela pessoa que Deus criou. E que, a despeito do estilo de vida, da conduta, das preferências, nada disso devia interromper ou ser uma barreira para que Cristo fosse Cristo de fato na vida de alguém. Você passou por aqui esses 4 sábados, ouvindo sobre missão. A missão, ela começa com Deus, ela é de Deus. E Deus nos dá a oportunidade de ir com Ele. Mas enquanto a gente vai, devemos olhar como Cristo olhou. Repito, ninguém deve ser privado das bênçãos do Evangelho por uma filosofia de vida, por um partido político ou por uma escolha sexual. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que se abrirem para Ele. Você tem o desejo de ser missionário? Quem tem o desejo? Levanta a mão. Tá. Olhe como Cristo olhou. Seja as mãos dele, os pés. E, obviamente, use a palavra para acolher as pessoas num processo de transformação salvífica. A nossa única oposição é feita contra Satanás. O nosso único partido militante é o de Cristo. Porque o reino é soberano. E os seus embaixadores precisam ter um caráter bom o suficiente para ter o direito de ser ouvido. Quando eu digo bom, não é ser perfeito, mas o Evangelho tem que estar acima de todas as coisas. É claro que o Evangelho acolhe a todos, mas não se esqueçam que o Evangelho é transformador. Cristo acolhia todas as pessoas, mas na caminhada elas também eram transformadas e libertadas. Nós queremos ver um mundo mais justo, né? Porque não começa por a gente, como diz a música. A gente quer que haja mais amor, mas tem que começar em mim. A gente quer ver o mundo evangelizado, mas como é que está o meu vizinho? Como é que está meu amigo da sala de aula? Muitos sonham numa missão transcultural, quando do seu lado tem gente padecendo. Depois desses 4 encontros, qual é a sua decisão? Eu espero que comece com você. É o seu desejo nesta praticamente noite, né? Dizer, Senhor, eu quero começar. E se você já faz, Senhor, me dê forças para continuar. Nós teremos aqui algumas oportunidades. Teremos vigília, teremos semana de oração jovem, temos as noites aqui de domingo. Não venha só. Aquilo que é bom a gente partilha. Você tem pessoas que estão do seu lado aí na caminhada. Não fique com Cristo só para você. Partilhe Jesus. É o seu desejo? Colocar em prática tudo o que a gente aprendeu e ter o seu próprio provar e verde. Se é o seu desejo, você vai ficar em pé. Agora a gente vai orar a Deus pedindo a bênção na caminhada, para que as pessoas que aparecerem no nosso caminho, assim como aquela mulher apareceu, assim como o Zaqueu, enfim, que a gente seja de fato uma extensão do ministério de Cristo na vida do nosso semelhante. Vamos orar? Bondoso Pai,
Muito obrigado, porque um dia Jesus Cristo veio aqui. E Ele quebrou tantas barreiras para estar aqui e nos mostrar como, de fato, o Pai é e pensa. Foram vários encontros na história do ministério de Cristo. E cada um deles nos ensina muitas coisas. O que nós vimos hoje nos ensina que é necessário estabelecer pontes no lugar de muros. É necessário que permaneçamos ainda no mundo, mas é claro que sejamos livres, também libertos do mal. É necessário apresentar aquele que um dia nos libertou para todos aqueles que também, de alguma forma, têm sede de libertação. Pedimos a Tua bênção para que, ao sairmos daqui, Senhor, a palavra não fique infrutífera. Que cada um tenha a sua experiência com o Senhor e com o seu semelhante no processo da salvação. Nos dê a Tua paz e a Tua bênção para uma nova semana, em nome de Jesus. Amém.